A cada 2 anos, eleitores em todo o país escolhem seus candidatos. No próximo dia 6 de outubro, é a vez dos municípios elegerem seus prefeitos e vereadores. Na cidade de São Paulo, quinto maior eleitorado do país, mais de 9 milhões de pessoas irão às urnas. A série especial que o Jornal da Câmara exibe esta semana trata das eleições municipais. Você sabe o que é democracia? Democracia é o governo onde dá o direito de todos concorrerem igualmente. Todos têm esse poder na democracia. Teoricamente, a vontade do povo. Essa definição. Na prática, pode ser um pouquinho mais complicado isso acontecer de verdade. Democracia já está dizendo que é o povo, certo? Então, o povo tem que se educar para ser melhor que ontem, melhor que amanhã. Democracia, para mim, é uma maneira em que a sociedade encontra de resolver as coisas de uma forma com que todo mundo consiga decidir igualmente, sabe? Ou que todos têm uma parte na decisão, todo mundo tem a chance de poder escolher. A democracia pode ser entendida de várias formas. Porém, mais do que o entendimento, ela faz parte da vida de cada um que mora no Brasil, onde vigora o Estado democrático de direito. Todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, seguindo o que está na Constituição Federal. Mas a democracia nem sempre prevaleceu. Após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a política teve várias fases. Com o golpe militar, em 1964, as eleições passaram a ser indiretas. Houve cassações, suspensão de direitos políticos, extinção de partidos. Em 1968, com o Ato Institucional número 5, a ditadura foi implantada de forma absoluta no país. Somente em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, houve o fim da ditadura. Ele foi o último presidente a ser escolhido indiretamente. A nova Constituição, também chamada de Constituição Cidadã, foi promulgada em 1988 e ampliou o rol dos direitos sociais e políticos. No ano seguinte, houve a primeira eleição direta para presidente da República. Desde então, são os eleitores que escolhem seus representantes. Essa liberdade para votar é importante porque os eleitos são aqueles que fazem a política e as decisões tomadas dentro desse processo de governar definem como será a nossa vida em vários aspectos. Eu costumo falar assim que política, ela tá com a gente, né? Então nós somos diferentes, né? Nós somos diversos, nós pensamos de forma diferente. E para que a gente não resolva essa diferença a partir da violência, a gente instituiu a política, que é uma forma de organização dessas diferenças. Essa política ela pode estar, né, nas instituições, por exemplo, eleitorais, né, partidos, eleição, representante, mas ela também está no nosso cotidiano, na medida em que a gente tem que, né, trabalhar essas diferenças, chegar a alguns acordos que são sempre temporários. Então, a política, eu diria de forma, né, resumida, que é a forma de organização da vida coletiva, para que a gente, né, consiga se entender sem que a gente use a violência. A manutenção dessa organização da vida coletiva é feita pelos 3 poderes. O Poder Executivo é responsável pela administração do país, dos estados e dos municípios e são representados pelo presidente, pelos governadores e pelos prefeitos. O Poder Legislativo é composto pelos senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Cabem a eles legislar, ou seja, criar leis, além de fiscalizar o Executivo. Já o Poder Judiciário cabe interpretar e executar as leis, garantindo os direitos individuais, coletivos e sociais e resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado. É do Poder Judiciário que vem o órgão crucial para a manutenção do Estado democrático, a Justiça Eleitoral.
Criada em 1932, foi a forma de dar uma resposta aos vícios do processo eleitoral que vinham desde o início da implantação da República em 1889, conforme explica o chefe do CEMEL, o Centro de Memória Eleitoral do TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Ela foi trazida justamente para higienizar o processo eleitoral, no que tange o alistamento de eleitores, como também a própria realização do processo eleitoral, culminando com a diplomação dos eleitos por um órgão isento, ao contrário do que ocorria durante a Velha República, quando havia o famoso sistema de degola, em que mesmo eleito, o candidato, se não pertencesse ao grupo político dominante, não tinha o seu mandato reconhecido. É a Justiça Eleitoral, por meio dos tribunais regionais, que cuida de todo o processo eleitoral, desde o alistamento dos eleitores até a diplomação dos eleitos. Ao longo desses anos, houve muitas mudanças. A cédula, inicialmente, era fornecida pelos próprios candidatos e partidos. A partir da eleição de 1955, foi adotada a cédula oficial ou cédula única, que era dada pela Justiça Eleitoral para os cargos majoritários. E a partir de 1962, para as eleições proporcionais. Outro item que evoluiu foi a urna, que já foi metálica, de madeira e de lona, antes de se adotar o voto eletrônico. Não há dúvida que o grande marco foi o início da votação eletrônica em 1996, inicialmente para todas as capitais do Brasil e os municípios com mais de 200 mil eleitores à época. Em seguida, nós tivemos, na eleição de 1998, uma ampliação do voto eletrônico para os municípios com mais de 40.500 eleitores. E, finalmente, a adoção integral do voto eletrônico nas eleições de 2000. Portanto, eu destaco esse período, esse recorte temporal de 96 a 2000 como fundamental para a afirmação da Justiça Eleitoral como braço operacional da democracia brasileira, já que proporcionou a adoção da urna eletrônica por uma iniciativa dela própria. Para ele, a Justiça Eleitoral é um dos instrumentos que garante um processo isento de interferências políticas, econômicas e sociais. Se tivéssemos a ausência da Justiça Eleitoral no Brasil, provavelmente teríamos um regime democrático fragilizado, permanentemente em vulnerabilidade, submetido aos poderosos de plantão.